live de número 7. O nosso tema de hoje é um tema muito polêmico brasileiro. Um tema... a maturidade é um ponto principal do ser humano, é o que distingue, de fato, os meninos dos homens, como o Elber já tinha me falado. Ela distingue o menino dos homens. Por quê? Porque aqui é onde você tem um contato com o mundo e você começa a se apresentar para o mundo com as suas ações, entendeu? Não com os seus sentimentos, com as suas ações. Então, esse é o nosso tema de hoje, a maturidade, como agir perante o mundo, entendeu? Qual que é a melhor forma, como que eu ajo perante o mundo. Tema de hoje, maturidade, e destrinchando, facilitando, descrevendo a camada 4 com exemplos práticos, com mais facilidade, para a gente entender um pouco mais. Para isso, a gente precisa seguir um teorema desenvolvido, uma técnica, posso dizer assim, de Olavo de Carvalho, que são as 12 camadas. Óbvio que não foi ele o criador, mas ele aperfeiçoou essa tese das 12 camadas. Essa tese das 12 camadas, ela consiste em que etapa da vida o ser humano está e de que forma, dentro de cada camada, é a forma que ele age perante o mundo, o que é a sua alegria, a sua tristeza, é isso. Só para a gente chegar até a quarta camada, para ficar um pouco mais fácil, para a gente entender, a primeira camada é a camada das crianças, a camada onde a criança está entendendo que ela existe. É um bebezinho que está entendendo que ele existe. Essa é a primeira camada. A segunda camada, ele percebe que ele marca um lugar na Terra. Que ele, por exemplo, se você colocar um objeto em cima da cabeça dela, para você quer saber se a criança está na segunda camada ou não, você coloca o objeto em cima da cabeça dela e ela faz esse movimento de pegar o que está na cabeça dela. Por quê? Porque aí ela já entende que ela está marcando um lugar dentro do espaço, que ela é alguém que ela marca um lugar. Essa é a segunda camada. E a terceira camada é a camada do aprendizado, da aprendizagem, onde a criança está aprendendo ali a ler, está aprendendo a escrever, a fazer algo. É o aprendizado, a aprendizagem, somar, entendeu? A criança está aprendendo. E a quarta camada é a camada onde você sofre os estímulos, os sentimentos do dia, do cotidiano, que aqui já é no final da construção do seu caráter, que é com 14 anos. O correto é que com 14 anos uma pessoa já saia da quarta camada. Essa quarta camada é a camada onde você recebe os estímulos do mundo e aquilo impacta em você de alguma forma. Ou alegria ou tristeza. Dentro da quarta camada, a motivação da pessoa, a alegria e a tristeza da pessoa é a forma que ela recebe as coisas do mundo, a forma que ela recebe as coisas das outras pessoas. Como, por exemplo, se o Elber, suponhamos, eu e o Elber, 14 anos, o Elber chega e fala, olha só, eu não gosto de você, cara, entendeu? E aquilo impacta na minha vida ao ponto de me travar, fazer com que eu não ande mais, entendeu? Esse é o impacto da quarta camada. A quarta camada é a camada do sentimento, onde eu recebo as coisas externas e aquilo frutifica dentro de mim e aquilo é o que me move. É aquele sentimento que me move, entendeu? Então, quero passar a bola para o Dr. Elber para ele ir um pouquinho além disso aí, para a gente dar início, continuidade. E aí, pessoal, tudo bem? Olha, e onde a gente quer chegar aí, né? Segundo a pessoa que melhorou essa teoria, que é o professor Olavo, e várias outras pessoas, a sociedade brasileira meio que ela está presa nessa quarta camada. Né? Então é a camada que a pessoa busca, por exemplo, o autorreconhecimento. Né? Por quê? Porque ela quer estar feliz. Né? Não suporta críticas. Né? Então, a gente vai descrevendo aqui algumas condutas que a gente vai reconhecer. Falar, nossa, não, isso me parece familiar. Né? E eles dizem que 90% de nós, brasileiros, estamos ainda presos nessa quarta camada. Né? Você começa... Sim. Não coisas assim tão fortes como amo, não amo, mas você vai ver que as variações disso daí são presentes na nossa sociedade. Né, dos principais fatores é não suportar críticas. Né? Então, você está lá, está trabalhando, enfim, e recebeu uma crítica no trabalho de alguém, ou no seio familiar, recebeu a crítica de alguém, de um cunhado, de um irmão, enfim, e aquilo ali é motivo suficiente para te deixar, para romper com a pessoa, né, ainda que por um certo tempo, seja no trabalho, na família, deixar de falar com a família, mas às vezes uma crítica, e às vezes essa crítica é real, né? É algo que você precisa melhorar em você, e você deixa de melhorar porque você não suportou críticas, né? É algo de adolescente mesmo, sabe? A gente vê aquela criancinha mimada em nós, né? E tem outras variantes também, né? As exigências de direito, né? Então a gente está numa sociedade que a gente tem muito direito e poucos deveres, né? Quando você observa uma sociedade em que se tem mais direito, que as pessoas têm mais direito que dever, você vê que é uma sociedade imatura, né? Porque antes, né, agora eu vou fazer uma parábola, antes de você colher, você tem que plantar. Né? Então, antes de ter direitos, você tem que ter muitos deveres. Né? Pelo menos, sei lá, 5 vezes. Para cada 5 deveres, você tem um direito, e não o contrário. Né? Então, aquela pessoa que toda hora está querendo exigir direito, no mínimo está nessa camada aí, está preso nessa camada, né? E se observar, hoje a gente tem a sociedade desse estilo. Olha, eu tenho direito a isso e aquilo outro. Ah, tá, e seus deveres?
Ah, meus deveres são outras coisas. Peraí, deixa eu fugir. Você não me ama? Você não me ama? É meio que desse jeito. Na hora a pessoa já leva, me ama ou não me ama? Né? Não, só estou falando que você tem que cumprir um dever. Não, mas você não me ama. Né? É algo imaturo. Né? A pessoa lá no fim ela leva para isso. Ama ou não me ama? Né? No trabalho, o chefe chega ali e fala, olha, parabéns, fulano, você fez aquele trabalho, fez bem. Nossa, o chefe é a melhor coisa do mundo. Chegou, olha, fulano, eu acho que tem que melhorar as suas métricas aí. Você está produzindo bem menos. Nossa, meu chefe não me ama. Né? Voltou novamente lá para trás. Né? É algo quase que primitivo, assim, de uma criança ou de um pré-adolescente, né? E aí os mais evoluídos são adolescentes, né? O problema é que a gente tem adolescente de 50 anos. E isso deixa uma sociedade bem fraca, né? Uhum. E aí, a gente tem adolescentes de 50 anos que são pais. E esses estão criando e passando valores. E isso daí é o que mais preocupa, né? Como é que uma pessoa de quarta camada vai ensinar coisas de quinta, sexta camada ou até mais, né? Não sabe. Se não superou a quarta camada, dificilmente vai conseguir ensinar as outras, né? E muitos de nós, de fato, estamos presos, né? Eu vejo, cara, que na minha profissão, assim, porque às vezes a gente consegue até dividir, né? Por exemplo, olha, na fé é fácil superar assim, a camada, você observa. Agora no trabalho, sabe aquela vaidade, aquele negócio ali? E é típico da minha área, cara. Você olha assim, você fala, nossa, a vaidade é muito intrínseca. A pessoa, às vezes, até em outros campos da vida, superou a quarta camada, né? Mas quando você vai ver no profissional, tem aquela vaidade, aquele negócio, que ele quer falar mais alto, mas quando alguém fala mais alto, você não quer ouvir, sabe? Eu vejo que quando eu superei a quarta camada no trabalho, né? Porque é tipo, você é feito na faculdade para ser um profissional de direito de quarta camada. Né? A vaidade é intrínseca. Quando você supera isso daí, muda toda a tua profissão. E vou ser bem sincero, assim, depois que eu pulei a quarta camada, eu até comecei a progredir financeiramente, ganhar mais, sabe? Porque você você vai lá para uma quinta, para uma sexta camada, né, dentro da profissão, e você vê que o mundo é um pouco mais complexo do que aquilo que a gente achava. Né? O que está no nosso controle, ele é algo menor. E o que cabe a gente? Fazer o que é o nosso dever. Daí você começa a meio que liberar, sabe? Aquele negócio assim, ama ou não me ama? Ama ou não me ama? Você deixa de classificar o mundo desse jeito, né? Começa a ver o mundo com um idealismo adequado. Porque a gente tem muito um idealismo infantil. Eu quero... Uma vez eu estava conversando com uma jovem, assim, a jovem falou, eu quero mudar o mundo sendo presidente da República. Eu falei, tá, legal, presidente da República. Aí dali a pouco alguém falou, olha, a jovem tá quase reprovando. Eu falei, peraí. Ela quer mudar o mundo sendo presidente da República e nem a função, que é a dela, que é de estudar. Ela está conseguindo, como é que vai administrar uma nação, né? Não está conseguindo administrar nem as atividades dela ali, né? Então é um idealismo, assim, um pouco infantil, né, cara? Pode mudar aí. Exatamente. Vamos levantando um pouco os sintomas para que as pessoas vão se identificando a quarta camada e vão se vendo se de fato estão na quarta camada ou não. O Elber usou um bom exemplo, o exemplo da profissão. Por exemplo, quando o patrão chega e te cobra algo, ele não está cobrando você, mas ele está cobrando o trabalho. O quarta camada, ele acha que ele está sendo cobrado, ele está sendo encurralado, ele está sendo colocado contra a parede, entendeu? E isso faz com que ele se acue, entendeu? Fique, não, meu Deus do céu, ou vou ser mandado embora, ou de fato, o que o Elber falou, ele não me ama, o meu patrão não gosta de mim, ele tem alguma coisa contra mim. Ou seja, você acaba se revoltando contra o patrão, porque ele está simplesmente cobrando o seu trabalho, cobrando que você faça melhor o seu trabalho, entendeu? Isso não tem nada a ver com você, mas o quarto camada, ele acha que tem a ver com ele. Ele acha que o problema está nele, não é aqui. Não é isso. Ele está apenas te cobrando trabalho, meu filho. Está apenas cobrando que você desenvolva melhor a sua função, a função que ele quer que você desenvolva. E se você fez algo e não ficou bom, ele tem o direito de falar pro cara, tá errado. Não tá bom isso, cara. E não tem nada a ver com você, mas sim com o trabalho que você exerceu. Então, se você, de fato, não quer sofrer esse estilo de repreensão do patrão, faça bem feito aquilo que você tá fazendo, aquilo que você tem na mão agora, entendeu? Mas este sintoma de quarta camada, esse sintoma na qual você se revolta contra o patrão porque ele está te cobrando algo, é um sintoma de quarta camada, entendeu? Isso significa que você está na quarta camada. Ou se, por exemplo, seus amigos vão fazer alguma coisa e não te chamou. Eles não me amam mais, agora eles não gostam mais de mim, eu sempre fiz tudo por eles, eu sempre me doei por eles, eu sempre faço tudo, sempre que eu vou fazer alguma coisa eu chamo eles. Mas agora eles fez uma coisa e não me chamaram, eles não eles não poderiam ter feito isso comigo. Quarta camada, entendeu? Isso é um sintoma da quarta camada, entendeu? Quarta camada no âmbito familiar. Nossa, olha, minha mãe está tratando meu irmão melhor que eu.
ela não poderia fazer isso, ela deveria tratar os irmãos todos iguais, porque nós somos todos iguais. Então ela não deveria estar tratando melhor meu irmão do que eu. Quarta camada, entendeu? Porque esse estímulo, ele impacta na sua forma de agir, na sua forma de receber o mundo e na sua forma de responder ao mundo, entendeu? Tipo, é como se fosse uma captação, como você capta, e a partir daquilo que você captou, você age, entendeu? Quarta camada é aquilo. Ele capta como se fosse algo para ele, pessoal para ele, e ele age sobre aquilo, somente sobre aquilo, e não sobre, caraca, não, minha mãe tá tratando melhor meu irmão agora porque ele deve estar com algum problema, ele tá precisando mais que eu, entendeu? Ou se não, o meu patrão tá cobrando esse serviço porque, cara, ficou uma bosta mesmo, olha isso aqui, se eu parar pra olhar isso aqui mesmo, tá uma merda, isso aqui tem que fazer de novo mesmo. Ele tá certo ele cobrar, eu tenho que fazer o serviço de novo mesmo, mas não tem a ver com você, mas sim com a atividade que você realizou. E quando a gente olha para a sociedade brasileira, a gente vê que a sociedade brasileira é quarta camada, mas isso tem um grande motivo. Dos últimos anos para cá, da famosa revolução sexual para cá, o mundo ficou muito mais liberal, entendeu? Então as famílias estão cada vez mais deturpadas, mais difamadas, entendeu? Mais desfeitas, mais desformes, entendeu? Não da forma que ela deve ser. Então o que acontece? Dos 2 aos 14 anos, a criança está formando o seu caráter. Por isso a importância da família na evolução para que a criança saia da quarta camada, entendeu? Por exemplo, para que uma pessoa saia da quarta camada, ela precisa ser amada, ela precisa ser educada, ela precisa que alguém se doe por ela sem receber nada em troca. Aonde tem isso? Nos pais, é na família. Quando se tem uma família ordenada, é o pai quem ama o filho sem esperar nada em troca, o filho reconhece isso e automaticamente ele fala, caraca, tem alguém se doando por mim? Na qual foda-se se ele se gosta, se desgosta, se está chovendo, se não está chovendo. O que importa é que essa pessoa me ama, independente de tudo aquilo que aconteça. Então, eu sou obrigado a sair para fora. Eu sou obrigado a responder a esse estímulo, não somente a pessoa que está me amando. Me amando de fato, não é aquele amorzinho superficial, é aquele amor verdadeiro. Quando a pessoa está me amando de fato, eu me sinto na obrigação de amar de volta, não somente ele, mas amar como ele está me amando. Ou seja, me doando por as outras pessoas como essa pessoa está me amando. É dessa forma que se sai da quarta camada. Mas acontece que dentro da nossa sociedade, dentro da sociedade brasileira, o número de divórcio, o número de separação, o número de pai não presente, o número de pai agressivo, o número de pai que trai, o número de pai que está viciado em alguma coisa é enorme, enorme. Por isso que a sociedade brasileira é difamada, porque a família brasileira está difamada, está defasada. Então, por este motivo, as pessoas estão na quarta camada com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos, porque não teve ninguém que a amasse. Não teve ninguém que a amasse. Alisson, beleza. Herbert, quer complementar alguma coisa nessa tese? Claro, perfeito. E aí, é meio que uma coisa vai criando outra, aproveitando tudo que o Alisson falou. Se a gente não tem pais fortes, né, firmes, a gente não tem filhos fortes e firmes. Né? Então teve toda essa revolução. E aí, os nossos pais, hoje, eles são frutos disso, né? Que começou ali após a Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente teve um momento de tensão muito grande e a história, ela é pendular, né? Vocês vão perceber isso, que a história vai para lá e vai para cá. Isso, vários professores na faculdade, inclusive, a gente comentava sobre isso. Cara, eu tinha um professor muito bom, fez doutorado lá na Itália. E o cara era muito fera, cara, muito fera mesmo. Ele conseguia fazer a filosofia muito simples. E aí ele falava que a história era pendular. E eu vi outros filósofos falando. Então, um momento muito firme de cobrança, enfim, e aí o pessoal já não aguenta mais, aí você vem para um momento de liberalismo violento. E foi nesse momento de liberalismo violento. Olha, a gente passou a Segunda Guerra Mundial, tal, os Estados Unidos já começou a explodir de informações ali, né, veio aquela ideia dos anos dourados, enfim. Né. Concomitante a isso, veio a ideia aí da revolução sexual e várias coisas, né, arrebentando o seio familiar. Cara, as crianças, à época, né, que hoje já são velhos ou a geração dos nossos pais, assim, eles foram criados em um ambiente um pouco ruim, onde foi a disseminação de vários direitos, poucos deveres. Né? A gente não está dizendo, pessoal, sempre abrindo parênteses, que é difícil também falar para a quarta camada. Então, peraí, primeiro reconheça, né? Vem filosofia, né? Filosofia. Primeira coisa básica de filosofia. Conheça-te a ti mesmo. Você já tem que ouvir, não, peraí, cara, eu acho que em algum aspecto eu estou em quarta camada, eu tenho que entender esse negócio que esses caras estão falando, né? Reconheceu, eu estou em quarta camada. Beleza. Nossos pais, eles nos criaram, né? Então é isso, a gente vai passando. E a gente, cara, num movimento ainda maior, né, de pêndulo para ir para outra extremidade, né, a extremidade de maior liberalidade, a gente vem fugindo dos deveres. Né? Em cada posto, a gente foge dos deveres e quer só os direitos. Olha, eu na condição de filho, eu quero só os deveres, só os direitos, eu não quero saber de dever. Eu na condição de esposo, eu quero só os direitos, eu não quero dever. Eu na condição de pai, quero só direitos, não quero dever.
É onde surge aquele marmanjão de 40 anos que tem 1 ou 2 filhos, e o cara ele quer exigir direitos do filho. E você observa aquilo ali e o cara não sabe educar o filho, não sabe ser firme e não sabe passar amor, porque aqui lhe falta algo. Né? Às vezes você até recebeu o amor do pai, da mãe, mas não de uma forma adequada. Né? Às vezes foi muito, em grande intensidade, mas você não conseguiu perceber aquilo ali. O filtro, no qual, por exemplo, olha, tem uma torneirinha ali que hora sai cerveja escura, né? Hora sai cerveja clara. Meio que você, na hora que estava saindo a cerveja escura, você colocou a caneca de cerveja clara. Não, o que você está querendo me explicar? Você não soube armazenar bem aquilo ali, porque você estava num ambiente ruim. Né? Então, o que acontece hoje? Hoje a gente tem cara que está casado que não sabe os direitos dele, né? Os deveres dele. Vamos supor, eu não estou tendo tempo para mim, a gente já falou sobre isso. Cara, depois que você casa, você não tem tempo mais para você mesmo. Agora você e a sua esposa são um. E aí ainda tem mais. Sendo você a base. Cara, você é homem. Né? Você tem que trabalhar mais mesmo que a sua esposa. Se necessário, se tiver faltando alguma coisa em casa, é você que vai pegar um 2º ou 3º emprego. Se necessário, você vai trabalhar 2, 3 vezes. Se tiver que escolher entre quem que não vai comer, quem que não vai dormir, vai ser você. Você é homem. E não sua esposa. Né? Então a gente está com a ideia de igualdade. Não, olha, então se tiver que trabalhar mais, eu vou trabalhar no 2º emprego e minha esposa no 2º emprego. Peraí, cara, a função da mulher não é essa, a função da mulher é cuidar dos filhos. Então se precisou trabalhar fora, ok. Depois da jornada de trabalho, é ela que vai ajudar na criação dos filhos. Né? Ela que vai pegar, ela que vai ter todo aquele cuidado. A gente está vendo uma sociedade assim que prega uma igualdade, só que os efeitos dessa igualdade gera mais desequilíbrio ainda. Sim. Né? Então, é um negócio assim, olha, então todo mundo tem que trabalhar. Qual que é o que vocês veem como um ideal? Cara, o ideal é um homem forte, como se fosse uma muralha, cuidando de uma mulher que está educando seus filhos. E assim, o mundo ideal mesmo, a mulher passar todo o tempo com o filho. Aí você fala, nossa, mas hoje as coisas estão difíceis. Tá, se as coisas estão difíceis, a mulher precisou trabalhar, mesmo assim, ela tem que dedicar um tempo para os filhos. O homem também. Mas no início ali, me parece não, é o que o pessoal fala. A mulher ela consegue contribuir mais. E o filho vê o pai como aquele guerreiro, aquele que, olha, tá chegando o nosso guerreiro, tá chegando. Isso ainda produz mais aos filhos. E não a situação de tá chegando a guerreira mãe e o pai tá em casa, brincando, jogando PlayStation. Não me parece que isso crie filhos fortes. Não me parece. Vai lá, manda aí. Exatamente, perfeitamente colocado. E quando a gente fala em respeito a essas hierarquias, a gente vê que uma sociedade quarta camada, o que ela faz com isso? Se ela pega esse ideal que ela fala, beleza, queremos igualdade. Beleza, não é possível ter igualdade, não tem como, é impossível ter igualdade. Mas vamos lá, vamos mexer os pauzinhos aqui para ter igualdade. Então a mulher quer igualdade igualdade com o homem no trabalho, trabalhar ao mesmo tanto. Tá, só para frisar, trabalhar ao mesmo tanto, a mulher quer trabalhar ao mesmo tanto. Tá, mas daí entra o elemento, o filho. Como que a gente vai resolver o problema do filho? Vamos ter menos filhos então, para você conseguir equilibrar. Mas mesmo assim ainda tem o filho. Então vamos ter só um então aqui, e daí depois a gente vê o que a gente faz aí. Daí a mulher consegue trabalhar mais, não sei o que lá, consegue. E o homem ali junto igual. E a gente vê essa formação quarta camada, é uma formação que ela vai sempre pendurando, ela vai sempre se estruturando para formar cada vez mais pessoas fracas. Entendeu? Suponhamos que nesta ideia de igualdade, se tem um único filho, e o filho que cresce a Deus dará, formado pela tia da escola lá, que foi formada pelo seu Zé, que no passado traía a mãe dele, e essa professora da escola tem um estímulo mal, se não teve uma boa educação, aí você manda o seu filho para a escola para ser educado por essa mulher, não por você mais, mas ser educado por essa mulher que não teve bons estímulos dentro de casa, e o seu filho é educado por alguém que não é você. Ou seja, como que eu vou cobrar algo do meu filho se não foi eu que passei para ele e se eu nem sei o que ele recebeu na educação dele? Entendeu? E aqui que esta geração quarta camada, ela vai formando pessoas fracas. Pais sem autoridade, entendeu? Pais sem responsabilidade, porque bota o filho no mundo aí, joga pra escola, depois da escola coloca na mão de uma babá e já era. Vamos ganhar dinheiro, galera. Vamos construir a nossa casa, construir a nossa mansão, viajar pra Disney, entendeu? Então essa geração que pensa desta forma, ela vai formando cada vez mais homens fracos, entendeu? Homens quarta camada mesmo. Homens que quando chegarem lá na frente vai trair a esposa e tudo para ele tudo normal, tá? Vai trair a esposa, vai querer que a esposa trabalhe mais que ele, para sobrar mais tempo para ele jogar o videogame dele, para sobrar mais tempo para ele sair beber com os amigos dele, entendeu? Para ele ter mais tempo para ele, porque ele não tem tempo para ele, gente. Ele precisa de tempo para ele. Entendeu? Ele precisa do tempinho dele. Então,
a esposa precisa trabalhar mais, precisa ganhar mais dinheiro para sobrar mais tempinho para ele trabalhar, entendeu? Então, para ele brincar, para ele se divertir com os amigos dele, entendeu? Porque não tá sobrando tempo pro coitado, será que vocês não entendem? Entendeu? Essa geração, essa geração quarta camada é o que fode com tudo, entendeu? É que acaba com o mundo, entendeu? Por quê? Porque o mundo precisa de homens fortes, o mundo precisa de homens que tenham postura, personalidade, força, dignidade, trabalho, dinheiro, entendeu? O mundo precisa disso, entendeu? O mundo precisa. E é a partir daqui que o mundo é construído, a partir daqui que o mundo é construído com homens fortes, beleza? Não tô excluindo as mulheres de forma alguma. Cada pessoa tem o seu papel, e seu papel muito importante. Uma mulher que se preze, uma mulher que não é uma quarta camada, é uma mulher que está honrando com seus trabalhos, com seus afazeres, e está formando homens fortes, entendeu? Homens fortes de verdade, mulheres fortes. Isso que uma mulher faz, uma mulher fora da quarta camada faz. Ela forma homens fortes. Ela forma seus filhos para estarem preparados para lidar com as dificuldades da vida e enfrentá-las, entendeu? E fala para ela, tá vendo? Olha seu pai, olha como esse homem se desgasta, olha como esse homem trabalha, olha como ele se doa, entendeu? É esse estímulo que uma pessoa que não está na quarta camada deve fazer, olhar para fora, olhar para o outro e direcionar a sua família para o amadurecimento, entendeu? Para o amadurecimento, saindo desta quarta camada, onde tudo tudo me machuca, tudo me magoa, e deixar com que os acontecimentos reverberam na sua vida ao ponto de você não conseguir se mover mais, entendeu? Por exemplo, já conversei com das pessoas que eu atendo, depois que foi traída, depois que foi abandonada, a vida para. Como se a vida para. Mas a vida para? Não para, a vida continua. Por que que a vida para? Porque ela se baseava somente em cima daquilo. Aquilo era a razão de viver dela, entendeu? Aquele sentimento que aquela pessoa trazia para o coraçãozinho dela era o que alimentava a esperança, a vontade de viver. E a partir do momento que essa pessoa trai, que essa pessoa separa no namoro, a pessoa fica sem chão e acha que ali o mundo dela vai acabar. É aí que entra muitos suicídios, entendeu? Por quê? Porque a pessoa não entende, caraca, poxa, esse cara foi um cara mal formado. Infelizmente, que pena que ele fez isso comigo. Que pena. Mas vamos embora, vamos seguir pra frente, a vida continua. É isso que a gente dessa forma que a gente deveria agir, continuando. E aí o pessoal pode falar assim, nossa, vocês estão aí, ainda que não diretamente, né, indiretamente, podem estar até sustentando o machismo. Vou provar que não. Às vezes eu tenho contato assim, e vai num papo legal, aí pergunta assim para as meninas, olha, se arrumasse um marido que, sei lá, ganhasse 50 mil reais por mês, te tratasse como uma rainha, deixasse você em casa fazendo o que você bem quiser, quando aparecer os filhos, exigir apenas que você cuide de seus filhos, trate-os bem, né? E que seja como um guerreiro. Quando alguém for colocar a mão em você, ele entra como se fosse um pitbull feroz. Um homem desse, um homem que sabe te tratar como uma rainha. E aí, você iria querer trabalhar e ir para o mercado de trabalho pagar o que paga para sua formação? De maneira nenhuma. Eu ficaria. Tá vendo? Só sabe qual que é o problema? O problema que o pessoal fala de um machismo, na verdade, é um vitimismo exagerado de homens. A gente tem homens meninos. Então, as mulheres, quando elas vão com aquele perfil assim, um pouco mais feminista, elas sempre estão vendo homens meninos, cara. Ai, porque a gente não pode... Cara, quando a mulher encontrar um homem de verdade, um homem, né? E vocês, né? A palavra está muito deturpada. Homem de verdade não é aquele cara que sai pegando aquele monte de menininha, que casado sai pegando. Isso não é homem, isso é moleque. É até pior, né? A gente tá falando de uma criancinha de 6 anos, né? Homem não é isso é moleque. Homem, de fato, é isso que a gente tá falando. É esse cara firme, tá? Cara, você vai ver que isso aqui que a gente tá falando não é machismo, não é coisa nenhuma, né? Então, se a mulher, ela se sente segura, né? Às vezes ela não precisa nem trabalhar porque ela está se sentindo segura. Tá, tira os 50 mil, tira um dinheiro suficiente para a família ali, né? Para se alimentar bem. Mas o cara ali não exige. Ela não precisa ficar se humilhando para exigir uma coisa pequena. Olha, eu preciso de dinheiro para isso, porque é coisa de mulher e eu preciso de dinheiro para coisa de mulher. E o marido tá ali, ó, não, firme, eu resolvo para você. Toma aqui o que você precisa. E ela se sentir de fato segura, a mulher deixa de ser criança também. Ela vira uma mulher. Ela deixa de ser menina. E aí, os filhos veem aquilo ali, olha, pai como um guerreiro, mamãe como uma guerreira no posto dela. Ele se torna um guerreirinho. E vai tornando uma família solidificada. Mas não, a gente tem um meninão de 40 anos, que quer o tempo dele, que não aceita críticas, né? Como a live já está adiantando, a gente já vai mudando para o lado como resolver isso daí. E o sujeito não aceita críticas, a mulher falou um pouquinho mais grossa com ele. Tá, a mulher trabalha o dia inteiro, com gente no pé. Chega em casa, aquelas crianças abrindo um berreiro, ela tentando resolver. Aí chega o meninão do futebol, e a mulher tá estressada, fala um pouco mais alto com ele, o meninão vai chorar. Isso quando pegar a mamadeira e chorar com os amiguinhos. O que é isso? Ir pro boteco. Pegar a mamadeirinha e ir pro boteco é a mesma coisa. É aquele ato daquela criancinha que, quando apanhava do papai e da mamãe, ia chorar com os irmãozinhos no quarto. Né? Então, é isso, é algo infantil, a gente tem que crescer, né? Tá, e como é que vocês falam que tem que resolver? Tá, passa a régua, como é que a gente vai resolver todo esse problema? Primeiro, críticas são críticas. Elas não vão te derrubar, não vão ferir. Né? Se você ouvir uma crítica muito pesada, você vai ver que não vai doer ali.
Só que se você internalizar aquilo ali, de fato vai doer. Se você ficar ruminando toda hora, ai, fulano de tal falou que eu sou inconstante, e você começa a ruminar aquilo ali vai doer, meu amigo. Por quê? Porque toda hora você está colocando em pauta. Foi trabalhar, ai, fulano de tal falou que eu sou inconstante. Voltou, fulano de tal falou que eu sou inconstante. Daí a pouco, o cara solteirão ainda vai chegar na menina, ai, você é feio. Ele, eu sou feio e inconstante, né? Daqui a pouco ele vai na faculdade, professor, olha, você deveria estudar mais. Aí então, eu sou inconstante, feio e não estudo. Né? Daqui a pouco tá cheio de problemas e dói. Se você internalizar, dói. Vamos ser mais maduros? Fulano de tal falou que eu sou inconstante no trabalho. Por que eu sou inconstante? Eu tô dormindo muito tarde, acordando cedo meio moído, tô fazendo um trabalho meio assim, de forma desordenada. Que tal eu começar a organizar meu círculo circadiano, começar a dormir no horário adequado, um pouco mais cedo, deixar de ficar jogando videogame, né? Agora eu vou dormir certo, porque eu tenho uma vida a ser ordenada, né? Os meninos estão falando que eu tô muito feio. Cara, de fato, eu tô comendo só pizza, velho. Eu acho que eu vou ir para uma academia, agora que eu tô dormindo certinho, vai sobrar até meia hora, uma hora pela manhã, para eu deixar de comer aquela pizza e começar a malhar. Olha, daqui 6 meses, meu amigo, você já tá com uma aparência um pouquinho melhor. Aí vai dormir melhor, inclusive, que vai mudar na crítica de trás. Aí vai para a faculdade e fala, olha, achei uma janela de tempo. Como eu parei de jogar 6 horas por dia PlayStation, vou conseguir estudar pelo menos 1 hora. E no bimestre que vem o professor, nossa, fulano de tal, você está tendo provas, está tendo resultados aqui na faculdade como nunca teve antes. Às vezes você vai ser promovido no trabalho, que antes você era inconstante. Às vezes aquela menina bonita que não te olhava, vai te olhar, porque você está começando a ter uma aparência boa, começou a ter se vestir melhor, começou a ter papos melhor porque você começou a estudar, começou a conhecer a galera da academia, né? E na faculdade, meu amigo, você está começando a virar referência. Aí você fala assim, com coisas pequenas, meu irmão, quando você está numa sociedade como a brasileira, se você faz um pouquinho de diferente, você vira um grande você vira um rei. Né? Coisas pequenas. Né? Se você faz coisas pequenas, você evolui. Né? O problema é você ser isso num Japão da vida, numa Coreia, que lá os caras são disciplinados. Lá para você evoluir acima da sociedade é muito complicado. Você tem que fazer muitas coisas e anos além. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, com 6 meses, você muda a sua vida, meu amigo. Entendendo que Sim. críticas não vão machucar você, a menos que você internalize. Né? Dá um exemplo assim, cara, que o pessoal tá a criancinha e a mãe ali, e aí a criança, ai mãe, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Aí a mãe fala, calma, vou te ensinar um negócio. Não é porque eu estou fazendo isso, é porque você está se incomodando de eu fazer isso. Aí você começa, então é assim? Não é o problema de fulano tal ter me criticado, é o problema de eu ter internalizado aquilo que ele me criticou. Então, quem tem a chave é você, meu amigo. Se você ouviu críticas, foi exigido alguma coisa e abriu o cofre do seu coração para aqueles sentimentos entrarem e ser devassaladores dentro da sua alma, dentro de você, foi você que abriu. Então, eu quero ser uma pessoa melhor. Primeiro, desabilite críticas e veja se aquelas críticas não são pontos em que você deve ser melhorado. Veja a molecada da OAB, cara, ajuda muita gente a passar na OAB assim. E aí eu falo, vamos começar a implementar simulados. A pessoa tem medo de fazer simulado. E por quê? Vamos conversar, sempre é o mesmo papo. Porque eu fico tão nervoso quando eu erro questão. Mas sabe, é a questão que você errou que vai mostrar onde você tem que estudar. Então a pessoa fica ali estudando coisinha gostosinha, legalzinha. Aí vai fazer a prova. Cara, quando tem aquele tema chato, mais pesado, ela vai errar. E aí fala, eu tenho medo de fazer questão que vai mostrar onde eu tô fraco. Não, na verdade, é para isso, meu amigo. Fazer questão é a mina do diamante, de ouro, é onde vai mostrar o que você tem que estudar. É isso, meu. Às vezes as críticas, quando elas são de fato reais, não a pessoa é outra criança que está te criticando, você é feio. Né? Não, quando a pessoa de fato está fazendo uma crítica ali, você desabilita o lado emocional dela e verifica, traz para você. Peraí, que essa pessoa está falando é real? Se for, eu vou mudar. Não precisa não amar a pessoa, porque você que foi criticado, com certeza estando em quarta camada, também criticou muito durante o dia. Então tem que lembrar disso. Vai lá, Alice. Deu uma travada aqui para mim, tá vendo aí? E quando a gente olha para isso, para esse ponto de vista, eu lembro sempre quando eu tô com os moleques, conversando ali com os moleques, conseguindo ouvir direito? Tô travando um pouco a imagem, mas tá dando problema. Tá conseguindo escutar? Tá. Tá normal? Acho que deu uma travadinha. Tá dando para ouvir, né? Show de bola. Então, quando a gente olha para esse ponto, o que a gente precisa fazer para que a gente saia dessa quarta camada?
Tá travando mesmo, cara. Estar perto de pessoas que são maduras de fato. Entendeu? Pessoas que vão te estimular a sair do e de ir para o próximo passo, que é a quinta camada, a sexta camada, a sétima camada de fato. E eu, já sabendo disso, eu procuro às vezes quando eu estou perto das pessoas. Oi? Tá. Peraí. Show. Agora vai. Show. Conseguindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo, irmão? Tá filé? Rodou agora? Tá. Agora tá certo, né? Agora mesmo. Tá, beleza. Então, quando a gente tá nessa quarta camada, cara, existem alguns comportamentos em mim que, de fato, são quarta camada. Às vezes eu recebo crítica e eu internalizo aquilo demais, eu fico remoendo aquilo demais, eu tô trazendo aquilo muito pro meu lado pessoal. Alguém que, de fato, é maduro naquela área para que você consiga, de fato, ter um estímulo positivo e viver com pessoas que, de fato, agem de certa forma. E depois que é adulta, depois que passou dos 14 anos, porque é o seguinte, a criança, depois dos 14 anos, ela já tem que ter saído da quarta camada se ela teve uma boa referência. Mas se eu não sair da quarta camada, se eu não tiver essa boa referência, o que eu preciso fazer? Copiar pessoas que de fato são referência. De fato, começar a imitá-las, entendeu? De fato, começar a imitá-las. Quero progredir na área profissional? Qual que é o profissional da área que você vê como uma referência? Comece a imitar o cara. Qual que é o... quero estudar mais. Quem que é o estudante que você vê assim, que você se identifica que o cara é o fera mesmo, o cara é o disciplinado. Comece a imitar aquele cara, entendeu? E comece a buscar essas referências de maduras, de pessoas maduras, para que você consiga ser da quarta camada e consiga agir da forma correta, de uma forma melhor, desenvolvimento melhor para você mesmo. E já sabendo disso, às vezes quando eu estou com os moleques, eu dou esses estímulos para ele, entendeu? Posso usar como exemplo o menino no meu serviço, falou assim, cara, 3 horas da tarde eu tô indo almoçar agora, você não tem dó de mim, não? Ele falou desse jeito, você não tem dó de mim, não? 3 horas da tarde eu tô indo almoçar. Aí eu falei assim, não por maldade, gente, mas é para que ele se instale na realidade. Eu falo, cara, ninguém se importa a hora que você tem que almoçar. Ninguém se importa com isso. Os problemas da sua vida são seus. Ninguém te deve nada. Eu não te devo nada e você não me deve nada. Então, os seus problemas, quem tem que resolver é você. Ele falou, caraca, mano. Ele falou, caraca, mano. Cara, ele recebeu a lição da vida dele. Tipo assim, bonito isso que você falou, irmão. Pega aqui na minha mão, parabéns. Tipo assim, esses estímulos, tipo assim, você impulsiona a pessoa a pensar, caraca, de fato, ninguém me deve nada, entendeu? Ninguém me deve nada. E esse problema é meu. Eu não tenho que internalizar, externalizar ele. É meu esse problema, é eu que tenho que resolver. São essas doses cotidianas com pessoas maduras que vão te ajudar a ir caminhando. Então é por isso que você tem que estar próximo dessas pessoas que vão te ajudar a ser da quarta camada, vão te ajudar a ir adiante, entendeu? Outro caso que eu também contei até na live anterior. O menino falou que estava muito decepcionado com o serviço. Por que ele falou que estava muito decepcionado? Porque ele não estava trabalhando muito bem. Ele não estava realizando seu papel muito bem. Ou seja, ele já estava na parte imoral do serviço, entendeu? E eu perguntei para ele, cara, mas por que você está fazendo isso? E ele falou assim, cara, que eu tô muito decepcionado com o serviço, não sei o que lá, eu tô muito decepcionado, eu tava muito decepcionado. Eu falei, cara, independente se essa é a área que você quer seguir ou se não é, você tem que se doar ao máximo sempre, como um ponto de referência sempre. Porque se este, de fato, for a sua área, você se dedicando por ela, você vai crescer não nesta empresa. Se não nesta empresa, numa empresa futura, você já vai estar habituado a se doar pelo seu serviço. Ou seja, amadurecer dentro do seu serviço, dentro do âmbito profissional, entendeu? E se você parar para perceber, o que eu e o Elber vem fazendo nestas lives? Falamos sobre a progressão à quarta camada espiritual, São Joaquim, Santa Zélia e São Luís, na primeira aula. Na segunda aula, nós falamos sobre a maturidade, entendeu? Sobre o nosso comportamento. Vou até esquecendo das lives anteriores. Mas você pode perceber que é sempre um caminho espiritual, caminho profissional, caminho pessoal, caminho financeiro. É sempre um progresso que você precisa sair da quarta camada de alguma forma, entendeu? Então isso que a gente vem fazendo é trazendo, conduzindo vocês para fora. Para fora de quem? Para fora de vocês mesmos, para que vocês olhem para o mundo exterior e haja a partir de dentro de você para fora, e não receba do mundo para depois agir como se eu tivesse que primeiro receber amor para depois dar amor. Não, primeiro eu tenho que dar amor porque alguém já me amou. Alguém já se doou por mim, alguém já se entregou por mim, e este preço é impagável. Não tem como você fazer nada para pagar este preço desta pessoa que já se doou, já se entregou, já te amou de fato. Então, de fato, agora você só tem que agir de dentro para fora. É sempre de dentro para fora. É sempre um suspiro de amor para com os outros, entendeu? Independente se a pessoa falou te magoou, se ela quis te magoar, se ela não quis te magoar, cara, não traga aquilo para dentro do coração, mas agem com bondade sempre, entendeu? Se doe. Este fato de sair da quarta camada é você se doar por alguém, mesmo sabendo que essa pessoa não vai te retribuir, entendeu? Pode chamar na bala, doutora. Cara, vamos lá. Agora é pro pessoal da fé. Né? Quem me faz lembrar disso aí é Santa Teresinha, cara. Quem olha pra ela acha que é uma burguesinha, né? E mimada.
da forma que ela escreve, a gente fala, poxa, ela é uma bruxa. Só que quando você consegue, de fato, ver a vida dela, você percebe que ela foi tão genial, que ela escreveu o livro, o principal livro dela, para nós de quarta camada. Parece que ela já sabia, olha, lá na frente vai ter muita gente de quarta camada, e eu vou escrever dessa forma. Porque se você for ver atos da vida dela, ela era uma pessoa que quase estava numa vida primitiva. Mas quando ela escreve, você começa a ver pontos. Fala, nossa, que mimada. Por quê? Porque você é mimado, você está lendo a teoria mimada. E essa não é uma reflexão minha. Eu vi Padre Paulo falar isso. Um documentário dele, que ele falou exatamente isso. Ele olhava para Santa Teresinha lá, ele falava, nossa, a menina é mimada, uma coisinha mimada e tal. E do nada ele teve assim, aquelas cruzes que a gente tem na vida, e de fato Santa Teresinha veio para a vida dele. E ele começou a enxergar com outros olhos. Depois de um tempo ele falou, o mimado sou eu. Ela era muito sábia. Então, pessoal, quando a gente começa a observar, né, a vida dos santos, a gente vê esse despojamento. É impossível ver um santo de quarta camada. Aí você vai conversar com alguém sobre santidade de quarta camada, a pessoa não entende porque a pessoa faz aquilo ali, porque aquilo ali você tem quarta camada. Você não entende por que uma pessoa, por exemplo, deixa a vida dela vai ser sacerdote. Às vezes você vai conversar com uma pessoa e fala, nossa, mas para no caso, não sei o quê, e começa a falar, tem um monte de direito que a pessoa acha, meu amigo, é porque ele é padre. Então ele não tem quarta camada. Então ele largou a vida dele, ele largou tudo, os pais, não tinha habilidade de esposa, porque ele ama Deus. Então explica. Então como é que a gente vai explicar coisas evoluídas para uma criança? É difícil, às vezes você está tão filho ali, e a filha pergunta, pai, o que é isso? Você vê que é intangível, filosoficamente falando, e você dá uma resposta besta. É meio que isso, a pessoa de quarta camada do mundo, para ela é assim. Aí você fala, ai, mas eu não sou assim. Um certo ponto é. Todos nós, ou parte de nós, porque a gente foi criado numa sociedade assim. Então, falar de filhos. Não, a pessoa fala, não sou quarta camada, não sou não, de maneira nenhuma. Quantos filhos tem que ter? 2. Quem falou isso? Você começa a ver, ó, quarta camada tá aí, meu filho. Ah, não, porque dá muito trabalho. Tá bom, você não tá na quarta camada, não tá? Jamais. Não. Só continua aqui, por favor. Tente anotar tudo que a gente fala, né? E é exatamente isso. Porque quando você olha para esse lado, você vê que o homem, quando ele amadurece, a mulher, quando ele amadurece, eles entendem que a vida dele é doação. Entendeu? E doação não é você se privar das coisas que te incomodam, mas é você ir atrás delas e buscá-las, entendeu? E não porque aquilo é ruim, porque aquilo é um bem que você não conseguia enxergar como um bem. Que nem o Elber usou o exemplo dos filhos, poderia muito bem ficar no comodismo de um filho, 2 filhos, porque financeiramente seria melhor, conseguiria talvez comprar uma casa, comprar um carro, entendeu? Sobraria mais dinheiro pra gente viajar mais, entendeu? Essas coisas seriam mais cômodas. Mas a partir do momento que você fala, cara, de nada isso importa. O material, ele não está acima do espiritual. Ele não está acima da doação do homem. Então o homem ele precisa de fato se doar mais. De que forma eu me dou mais, contribuindo dentro da minha família e seguindo a lei natural da vida, a ordem da vida, que a gente já tem falando, a moral da vida que a gente já vem falando para vocês nas lives anteriores, formando uma família e educando eles para o céu, educando eles para coisas maiores, entendeu? Então, o fato de você ser uma boa família, você se doar por alguém, se a gente vivesse numa sociedade onde as pessoas se doam uma pela outra, começando o marido pela esposa e a esposa pelo marido, mas não porque o marido se doa por ela, mas porque ela tem que de fato se doar pelo marido, se a gente vivesse numa sociedade assim, a gente construiria pessoas maduras, pessoas bem formadas, pessoas solidificadas sobre a nossa terra, e a gente construiria um mundo mais ordenado, onde é impossível isso acontecer, mas onde aconteceria menos traição, menos separação, mais fé, mais crescimento humano, entendeu? Mais desenvolvimento humano, mais homens, mais profissionais se doando pela sua área de fato, entendeu? Sem esperar nada em troca, sem esperar nenhuma recompensa, entendeu? Quando a gente olha para uma sociedade madura, a gente vê que ela é o remédio da sociedade atual que nós vivemos, entendeu? Das dificuldades, das coisas que nós vivemos nos dias de hoje, onde a gente acha que tudo tem que ser favorável a mim, tem que ser prazeroso para mim, porque se não te faz bem, vai embora. Vai embora, não fica num serviço onde não está te fazendo bem. Mas esse fazendo bem, não estou falando da parte de saúde, mas porque a pessoa te cobra. Aí você acha que, nossa, está me fazendo muito mal esse serviço, né? Eu não vou mais para a igreja católica porque lá tem muita gente falsa. Tem muita gente que tá lá na igreja, mas quando sai da igreja tá pecando, entendeu? Quando você começa a olhar desta forma, meu caro imaturo,
Quando você começa a olhar desta forma, quem precisa de remédio é você, não são eles. Entendeu? Então é este o ponto. Cai a ficha de uma vez, cara, eu sou uma pessoa imatura. Eu tive que reconhecer isso a um ponto, em um determinado momento, para que eu deixasse de ser maduro. Eu deixasse de ser imaturo. Elber, o remédio, ele só é aplicado quando você reconhece qual é a sua doença. Entendeu? Não tem como você deixar de ser imaturo se você está o tempo todo, não, eu não sou imaturo, eu sou muito maduro, né? Então, o remédio se vem quando você reconhece a sua doença. Quando você reconhece, quando você dá o diagnóstico para aquilo. Cara, eu sou quarta camada, eu sou imaturo, mas a partir de hoje eu vou mudar isso, eu vou tomar um remédio. Entendeu? É esse o ponto. É isso que eu e o Elber quer que você faça. Reconheça a doença, reconheça, dá o diagnóstico a si mesmo e fala, eu preciso de mudança, eu preciso mudar, eu preciso evoluir. Então, filho, pau na máquina. É a partir daqui que você começa a sua vida, meu querido. Certa vez, cara, o menino próximo chegou aqui, assim, o cara deve ter uns 22 anos, mas com cabeça de 14. Aí falou assim pra mim, cara, ele não exerce religião, assim, mas acabei ouvindo e tal, eu sempre tento dar uma aconselhada. Aí ele mandou assim, cara, se eu tivesse a profissão que você tem, o carro que você tem, o ambiente que você tem, eu jamais namoraria. Aí eu olhei e falei, por quê? Não, porque eu ia conseguir pegar todas as meninas. Quando eu deixasse de pegar, eu ia pegar as meninas pra fora. Eu não sei o quê. Aí eu parei, olhei, menino de bicicleta, cara. Foda. Aí eu olhei pra ele e falei, cara, com essa mentalidade, você não vai chegar aqui. Se alguém olhar, você fala, nossa, tá judiando do menino, não sei o quê, papapá. E eu comecei a explicar, sabe por quê? A gente tá pensando em menino, assim, tá pensando em festa, então não constrói nada. Você só vai conseguir construir. Os meus pensamentos, o meu ideal, ele vai além de mim. O que me fez chegar até aqui, tá muito longe do que você quer. E eu tô muito longe de onde eu quero chegar. E aí comecei a explicar isso pra ele. Nossa, cara, eu fui bem tranquilo, assim, bem tranquilo mesmo, como se eu estivesse falando. Cara, o menino saiu arrasado. Não pela forma que eu falei, porque o olho dele brilhou quando eu comecei a falar o ideal. Eu falava, a gente tem que buscar santidade. Aí o menino saiu dele ter falado aqui pra mim. Eu falei, minha vida é estranha mesmo. Você tá reconhecendo? Agora a gente você falou. O antídoto precisa reconhecer que você está no lugar errado, remando para a direção errada, mas para resolver, vai com mais saúde. Você vai pegar uma fila gigantesca para tomar essa vacina. E essa via não é repertório. Você nunca encontrou na sua vida. E quando você chegar lá para tomar, você vai ver que valeu, a injeção é um placebo, né? A vacina é um placebo. Mas foi o caminho. Agora eu vou me tornar homem. Agora eu vou me preparar. Eu vou deixar de ser menino. Não é várias mulheres, nenhuma de qualidade. Número é filhos. Mulher é uma de qualidade. Filhos. Individualmente de qualidade. Uma manada, cada um tratado de forma diferente. Não igualdade, não. Posso ter filho com temperamento. Aquele ali eu vou ter que educar de uma forma. Outro filho, outro temperamento. Tratar de outra forma. Não posso tratar menina igual. O Piozinho eu vou ter que ensinar que tem que lutar com aquele obstáculo ali. E não falar, vai chamar seu marido, meu filho não. Tem que ensinar igual. Tá vendo? O problema você vai resolver. Você vai entrar e vai defender seu irmão. É isso. Então, uma mulher. Não, pode chegar o item, finaliza. Então, já tá na hora de nós encerrar. Já acabou. Voou. Então, pessoal. Mas então vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Para concluir, a gente só quer passar para vocês. Passamos aqui na live de hoje para vocês. Se você chegou aqui agora, se você está chegando de paraquedas no final do vídeo, se está pegando recorde dessa parte, saiba. Começou a gente dando o diagnóstico do que é um quarta camada, quais são as ações práticas, como reconhecer-se em quarta camada, como você toma o antídoto para você melhorar. Esse foi o passo que a gente percorreu na live de hoje, beleza? Então, se você, porventura, chegou nesta parte sem pegar o começo, volta no começo e assiste tudinho para vocês entenderem um pouco melhor daquilo que a gente está falando, beleza? E quando a gente fala aqui, tipo assim, tanto o Dr. Elber quanto eu, nós estamos dando exemplos práticos para que você não fique com nenhuma dúvida. E se ficar com alguma dúvida, pode entrar em contato conosco, que nós vamos entrar em contato com você também para a gente conseguir dar algum auxílio, beleza? Fala, Dr. Elber, pode dar um checkmate aí pro pessoal para a gente finalizar.
E é isso aí, pessoal. Ó, a partir do momento que você reconheceu que tem que melhorar, e ainda, gente, a pessoa psicologicamente ideal, como se fosse Cristo. Você olha para ela, tanta Maria Alacoque, quando o Sagrado Coração, ela diz nas suas escrituras que Jesus falou assim, olá, mesmo você sendo esse abismo de egoísmo, cara, você vê a história da mulher, ela era uma grande santa, né? Mas a alma dela mostrava aquilo para ela. Pois, o pessoal de quarta camada não vai entender nada que a gente está falando. Mas o que a gente está querendo dizer? Por mais que você acha que você está indo no caminho certo, você está muito longe do que Cristo fez. Muito distante de Deus. Então, quanto mais próximo de Deus você chega, maior você vê ele é. Então, ele é muito grande. Então, meu amigo, o caminho da santidade, ele é muito longo. Então, se você acha que você é uma pessoa boa, continua caminhando. Você acha que você é uma pessoa que precisa melhorar, se identificou com todos esses elementos que a gente falou, corra. Você não tem caminhão, você tem que correr, né? Mas esse é o seu tempo. Eu tenho 60 anos. Continua. Né? Pega todo esse material que a gente está produzindo e vai. Pega, olha, essa semana eu vou ver audiência. Essa outra semana eu vou ver constância. Essa outra semana eu vou ver isso. Vai melhorando. Você vai ver por 6 meses, sua vida mudou. E aí você vai chegar onde a gente está? Espero que não, sabe? Porque a gente também quer melhorar. A gente também está no caminho. Então eu espero daqui 6 meses eu estar melhor do que eu estou hoje. Então, corra para a gente, porque a gente também está correndo. Não veja isso como um ideal. Longe disso. Mas a gente está dedicando um pouco do nosso tempo para mostrar que a gente fala, olha, pisa aqui. Não vai pular, porque vai mais perigoso. Vamos por aqui. Chegou agora alguém que está mais próximo de Deus que nós. Eduardo. Alguém com muito tempo de caminhada, muito mesmo. Muito tempo. Isso é da época de Moisés, né? Exatamente. Ajudou Noé a construir a arca. Termina aí. Mas beleza, então, pessoal. Então, a live ela vai ir para o YouTube, entendeu? Então, a gente vai começar a soltar alguns recortes agora dentro da nossa página do Instagram, que é o Instituto Templariorum. Então, se você não segue o nosso instituto ainda no Instagram, segue lá que a gente vai mandar os recortes para lá, a gente vai postar lá, a gente vai marcar o Elber, vai marcar eu no nosso Instagram para você ver também qual que é o Instagram do nosso instituto, para que você possa entrar lá e seguir lá, que lá vai ser de fato material para isso. Dentro do nosso Instagram ainda você vai pegar algumas coisas das coisas pessoais que a gente faz, dos serviços pessoais do Elber, do meu serviço pessoal. Então dentro do Instagram do instituto você vai beber somente água do instituto, entendeu? Então vai lá, fica lá, segue a gente que a gente vai pensando aí, a gente vai elaborar algumas coisas legais lá para você, beleza? Então, pessoal, fiquem com Deus. Até a semana que vem, neste mesmo horário, neste mesmo canal, com essas mesmas pessoas. E bora pra cima, sempre pra cima. Fechou, meu irmão? Valeu, meu irmão. Até mais.